Sejam muito bem-vindos a mais um Universo Podcast. Estamos aqui hoje com outro convidado de peso, porque assim, ó, Meu Deus. se o peso do convidado influenciasse na estrutura aqui, a gente teria que ter uma casa com estrutura violenta, entendeu? O chão já teria cedido de tão, Oh, Jesus. tanto Isso é peso. importante. Isso é importante. Então, estamos aqui hoje com o Nelson Juncker, que faz parte do Instituto Vida, já vai falar um pouquinho pra gente. Isso. A gente está com a Salcha, que é uma co-host. Ficou ruim. Ficou... Ficou Mas tudo bem, tudo bem. Ok, E tá ok. com o Fabinho, que é co-host. E tá comigo, que sou host, mas assim, no fim das contas, a ordem dos fatores não altera Não altera o produto. resultado, isso. Galera, é o seguinte, só para poder introduzir vocês, estamos aqui na primeira temporada do Universo, que a gente vai falar sobre igreja, porque a gente sabe que igreja traz felicidade, mas traz desespero. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está compartilhando com vocês esses momentos para vocês verem que não é só vocês que passam por esses altos e baixos, certo? Faz sentido? Faz sentido. Então tá bom. Com certeza. Conta pra gente um pouco a respeito do seu instituto. Fala um pouquinho de você, só pra gente poder introduzir Legal. você que é o convidado de hoje. Uau. Então, eu sou o Nelsinho, o pessoal me chama de Nelsinho, meu nome é Nelson Juncker. A gente tem já um trabalho já há mais de 30 anos trabalhando com o Ministério de Louvor. Legal. Né? A gente desenvolve esse trabalho já há muito tempo. E aqui em Poços de Caldas, a gente tem desde 2006. Antes era o Instituto Cancion, hoje Vida Instituto de Adoração, onde a gente trabalha tanto o lado musical, trabalhando com instrumentos, ensino de música, como também a parte ministerial. Então, esse é um foco muito importante do Vida, que a gente tem trabalhado também nessa época pandêmica, que não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas nós vivemos uma pandemia agora, Sim. saindo dela agora, Espero. esperamos, né? Aí a gente começou então a entrar bastante nessa questão online, que também tem dado um fruto bem interessante. Legal. Natália, coloca pra gente o endereço do Instituto Vida. Beleza. Então, quer falar do endereço? Quer falar do seu Instagram? Aproveita que tá aí embaixo. Exatamente. Nós estamos localizados então na rua Goiás, 416, sala 403, né? E ali a gente tem, então, um lugar preparado para poder você ter aula ali. E também sigam-nos ali no Instagram, @neljuncker, e também o Vida Instituto, também o Instagram do Vida. Legal. Beleza. Ali, ó, Bom, o Instagram dele tá ali. Isso. Esse cenário ele é um cenário adaptado, entendeu? Que a gente consegue fazer ele Preparado jogo para de convidar. cintura já preparado para o Isso convidado. aí, bom demais. Beleza. Galera, hoje a gente está aqui para poder falar sobre adoração e missão. Porque o que a gente entende? Que é o seguinte, se você tem o desejo de fazer missão, seja na sua rua, seja onde você estiver, é porque já tem um preparo antes. Já tem, assim, um caminho que você percorreu antes e você entende que isso é uma forma de adoração, não é uma forma de pesar na sua vida. Às vezes mas assim, é por amor. E aí eu tava trocando uma ideia com a Isa, só para poder introduzir o assunto, e aí ela tava comentando a respeito de Paulo, porque Paulo, o que acontece? Ele esqueceu a vida dele Sim. Totalmente. por conta de Jesus. Tipo, ele tava preso. E daí que eu tô preso? Tô preso por Jesus. Vou morrer? E daí que eu vou morrer? Por conta de Jesus. Então, é mais ou menos nesse sentido, certo? Exatamente. Quando a gente entende a questão de vida e de serviço ao Senhor, a gente tem que pensar que o nosso foco, eu sempre tenho dito isso, nosso foco não é aqui. Né? Paulo tinha uma visão celestial, ou seja, a vida de Paulo ela era focada em aquilo que ele iria viver lá na eternidade. Então, por isso que a vida dele tanto faz estar preso, tanto faz levar açoites, tanto faz ir para tribunais. O foco dele era eternidade. Então, esse tem que ser o nosso foco também. Verdade. Beleza. E aí é o seguinte, eu vou começar esquentando o negócio aqui. Ó, Bota lenha. eu vou botar lenha. A gente você vive no Instituto Vida, é seu trabalho Sim, número 1 hoje. Então você tem contato com o povo cristão. sim. Tem alguém que não é crente que você dá aula? Não, 100% por crente. enquanto, não. Cristão. Legal. Beleza. Só que assim, existe um outro lado, por exemplo, o meu lado, o da Salcha do Fabinho, que a gente já trabalha com pessoas Não cristão. não cristãs. Então, acaba que a gente vê um lado que seria bom que a gente não visse, que a gente não conhecesse. O que você acha que a gente tem que fazer com as coisas do dia a dia para a gente não perder essa visão e essa essência que o negócio é lá, não é aqui? Eternidade, né? Eternidade.
Gente, eu acho o seguinte, acho que se a gente tem um foco muito claro no Senhor, a Bíblia fala muito claro, tudo aquilo que vier à nossa mão a gente faz, a gente tem que fazer para Ele. Sim. Então, ou seja, o nosso serviço diário, seja trabalhar em casa, seja trabalhar onde for, aquilo que a gente fizer, é para o Senhor. Outra coisa que Jesus fala também, né, lá em Mateus capítulo 6, se eu não me engano, 6 ou 7, ali no Sermão do Monte, ele fala, olha, as vossas obras não têm que estar debaixo da mesa, né? Já que a luz não pode estar debaixo da mesa, porque senão não vai adiantar nada, as minhas obras têm que estar num lugar de destaque. Qual que é o objetivo da obra? Não é para que eu tenha o destaque, mas o objetivo é para que Deus seja glorificado Sim. através das minhas próprias obras. Então, se eu estou com alguém que não é cristão, que Deus seja glorificado. De que forma? Eu sendo Cristo para essa pessoa. Se eu não for Cristo para essa pessoa, tem alguma coisa de errado comigo. Ontem eu estava dando uma aula online e estava dizendo assim para os meus alunos lá: se eu estou adorando o Senhor, e o foco da minha adoração, e também entra nessa questão de serviço, não é Deus, eu estou adorando o diabo. Meio termo. Forte essa palavra. Não tem muro. Não tem muro. É. Ou eu adoro a Deus ou eu adoro o diabo. Por quê? Não tem dois termos. Não né? tem dois termos. Ou seja, ele caiu porque ele estava olhando para si. E quando eu olho para mim mesmo, Uhum. eu vou fazer exatamente o que ele fez. Eu vou exatamente focar naquilo que ele está querendo e buscando. Né? Então, todo o foco tem que ser o Senhor. Até mesmo o estar no meu trabalho tem que ser por causa do Senhor. Estou ali para servir o Senhor. Estou ali para estar com Ele, para abençoar quem está ali comigo. Porque se eu estou num ambiente escuro, se a gente apagasse a luz dessa sala aqui agora, e a gente apertasse rapidamente no interruptor, instantaneamente a luz chegaria. Certo? Sim. Ou seja, se eu chego num lugar que é escuro, qual que é o meu ponto? Eu chego com a luz, pronto. As trevas foram embora. Então, se eu estou num trabalho que é complicado, num trabalho que é difícil, com pessoa assim, pessoa assado, obviamente a gente tem que pensar que Deus faz tudo, ou seja, tudo aquilo que acontece conosco é porque Deus tem a sua mão em nós. E se Deus tem a sua mão em nós e sobre nós, tudo aquilo que acontece conosco, até mesmo no ambiente que não é cristão, foi Deus que direcionou. Sim. Se eu estou caminhando com o Senhor. Logo, se eu tenho um chefe que é chato, se eu tenho um cara que é enjoado que trabalha comigo, um cara que mente, um cara que não sei o quê, um cara que engana, Deus colocou essa pessoa ali por um propósito. Seja para que eu seja luz para ela, ou seja para que eu seja tratado por Ele através dessa pessoa. Deus tratando na minha vida alguma coisa. Alguma Então, coisa tem. alguma Ele não vai coisa tratar tem. do zero. Exatamente. Eu nunca fiz esse paralelo da minha vida com o diabo. É pesado. Geralmente a gente não faz na hora, né? É. E a Na gente hora faz você não paralelo quer nem saber, com né? coisa mais amena. Mas interessante que o Nelson falou sobre a gente ser luz. Tem muita gente que não consegue enxergar isso aí. Que nós somos luz. Nós somos sal. Nós temos que fazer diferença. Exatamente. E Paulo vai dizer algumas palavras sobre nós sermos cartas de Cristo. Isso. Às vezes as pessoas não estão vendo Cristo, não estão vendo Jesus, mas veem através de nós. Elas leem Jesus através da nossa vida, do nosso exemplo. Exatamente. Então, quando a gente está no trabalho ou em qualquer lugar, é para a glória de Deus. É para a Sim. glória de Deus. Sim. E se a pessoa não está vendo isso na gente, tem problema aí. E eu quero ressaltar um ponto aí. Se nós estamos no nosso trabalho, aquilo que a gente fizer é para a glória de Deus e não nossa. Isso. Não é pelo salário, não é para manter sua exatamente. família. Porque se eu estou ali trabalhando somente para poder ganhar o dinheiro, o meu sustento, eu estou pensando muito pouco. Eu Nossa. tenho que pensar em quê? No reino. No reino. Eu estou ali porque o reino de Deus está permitindo que eu seja um soldado, que eu seja alguém que esteja influenciando aquele local. Um embaixador. O embaixador. Eu não estou ali por causa do salário, eu estou ali por causa do rei. Representa o reino. Isso aí. Representa o rei. O salário, ele tipo, não é pecado, vem, o dinheiro vem, tem gente que ganha muito, tem gente que ganha pouco. Ele vem, mas assim, é um, sei lá, não sei, uma consequência. É uma consequência. Exatamente, ele é a consequência daquilo que eu estou fazendo. Se eu estou assim, E para o mundo, né? eu estou aqui me lembrando de uma experiência interessante Conte, que eu escutei de uma vez. Gostamos de experiências. É um pastor que estava contando que tinha um cara que ele trabalhava no cemitério de São Paulo, algum deles lá, né, que deve ter trocentos. E aí
Última cova que o cara cavou, sexta-feira. quase Tipo indo agora. embora, tipo agora, né? E aí o pessoal assim, vambora, fulano. Ele falou, não, peraí. Aí o cara parou em frente à cova e ficou olhando pra cova. Ele, vambora, fulano. Não, não, peraí, eu tô adorando meu Deus. Mas como assim? Ué, tô adorando, ainda me pagam para que eu possa adorar. Aí a gente pensa, qual que é o foco do nosso trabalho? Seja ele o que for, eu tô ali para poder adorar e servir. Então o salário é consequência. Consequência. Muito bom. Agora é o seguinte, a gente está partindo de um ponto que a pessoa já tenha tido um despertar alguma vez, alguma experiência. Agora a gente sabe, existe, é normal a gente passar por isso, quando você não tem o despertar, quando a primeira faísca, entendeu? E aí você se sente vazio. Mas para essas pessoas que estão sentindo vazia, que trabalham pelo salário e que faz parte do reino, tem potencial, o que falar para elas? Primeiro, preciso conhecer a Cristo. Sim. Acho que uma das coisas mais importantes que eu preciso entender, se eu começo a ter um vislumbre de quem Deus pode ser na minha vida, eu preciso pensar, preciso conhecê-lo. Oséias fala que eu tenho que conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, né? Desse prosseguir, desse conhecer de Deus, é algo que nunca termina. Nunca tem um ponto final, nunca conhecerei o suficiente. Os anjos estão ali, Isaías capítulo 6 fala que os anjos passam em frente do trono do Senhor e falam santo. Eles vão passar ali 150 anos e vão dizer santo, 220, Eternamente. né? Milhões de anos vão dizer santo. Por quê? Porque eles estão ali, não é porque eles estão assim do nada, não é porque eles estão ali, tem uns falando assim, olha, agora é minha vez, sai um pouquinho. Não, eles querem permanecer ali, por quê? A cada vez que eles passam em volta, cada vez que eles dão a volta no trono, eles estão vendo uma face nova do Senhor. É algo que não entra na nossa Não, cabeça. não entra. A gente não tem noção de Não infinito. tem noção, exatamente. Né? Se a gente for pensar, a nossa vida, como o Tiago fala, a nossa vida é um sopro. Se a nossa vida é um sopro, ou seja, qualquer número multiplicado pelo infinito, o que que é? Infinito. Nada, é zero. É zero, é verdade. É zero. E zero é infinito. Zero. Né? Qualquer número, se eu tenho lá 80 vezes infinito, é zero. Então, se a minha vida tem 80 anos, e se eu foco na eternidade, logo, a minha vida de 80 anos é zero. Tá. 90 anos é zero. Não é Por quê? nada em comparação com o infinito. Nada. É um pontinho no oceano do Então, infinito. Sim. se eu foco, se a minha vida ela está focada no Senhor, eu primeiro, para que eu tenha isso, obviamente, para que eu pense nessa questão, eu já tenho que ter passado por uma experiência com Deus. Mas eu não passei ainda, então eu preciso buscar. E aí, cabe a nós que estamos aqui, ou as pessoas que estão próximas desta pessoa que tem essa situação, fazer o quê? Entregar o reino. Entendi. É mais uma chamada para você que tá perto de alguém que tá vendo que a pessoa não vai para frente, ajudar essa pessoa. E não desistir. E não desistir, sim. Legal. Não desistir. Essa questão que a gente está falando do coveiro, né? Ele tem contato com o pessoal ali que já se foi e que a vida ser um sopro. A gente teve uma experiência de uma pessoa que nasceu depois de mim e morreu antes de mim. E quando acontece isso, aí você tem a noção de verdade de, tipo, cara, vai passar, né? Precisa dar um jeito na vida. Finitude, né? Nós somos finitos. Eu acho que é aí que pesa, e você pode perceber que todo mundo, em volta de qualquer pessoa que acontece isso, é igual acampamento de igreja. Você sai forte. Sai aquela Assim acaba. Pronto. Jesus pode vir qualquer luta. Vou vencer, Jesus. Vou vencer. Dura um pouco ali bem seu ânimo, enfim, a tua fé no geral mesmo, dura um pouco, mas assim, depois passa. É o mesmo evento, assim, o impacto que tem. E, infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Mas não, assim, como a pessoa que está à frente de ministros, de pessoa que toca na igreja, enfim, hoje, e com o seu trabalho, com tudo que você tem quantos filhos? Só 4. Só 4 filhos, mas a esposa. Bênção, herança do Senhor. Parabéns. Então, assim, ó, eu não tenho filho, já tá difícil. Já tá complicado. Mas, assim, como você faz para se manter uma pessoa que eu imagino que você acorda todo dia e dorme todo dia sem esquecer da eternidade? Tem dia que é mais, tem dia que é menos. Normal. Mas e aí, como que é a sua manutenção disso? Acho que um dos pontos muito importantes é pensar em quem ele é para mim. Ou seja,
quando eu tenho um foco de viver para Ele, as coisas são diferentes. Nós como família, nós temos passado uma experiência muito interessante através dessa época da pandemia. Desde o ano passado, a gente tem trabalhado com os nossos filhos um tempo de devocional com eles em casa. O famoso culto, culto Culto do lar. do lar, né? Culto doméstico. Isso. Só que nesse culto, o que a gente está fazendo? Nós estamos ensinando a palavra de Deus. Nós começamos com a Páscoa. O que é a Páscoa, pai? Então vamos ensinar a Páscoa desde o Êxodo. Sim. O povo saindo do Egito, por que saiu rápido, o que tinha que fazer, do animal. Eles. Isso. Discipulando. E isso fortalece tanto não somente a vida deles, como a nossa própria vida. Sim. Porque a gente tem que dar algo para eles. E esse é o papel, e aqui eu digo a todos os homens que estão assistindo a gente, e todos os pais, né, ou maridos, esse é o nosso papel. Nós temos o papel de trazer a palavra de Deus dentro da nossa casa. A gente não deve terceirizar esse papel que é tão importante, que é nosso. Seja os nossos filhos, seja a nossa esposa, esse é o nosso papel. Então, se a gente faz isso dentro da nossa casa, a gente se retroalimenta para que a gente continue vivendo e pensando no Senhor. Então, eu estou aproveitando, por exemplo, vou até mostrar isso aqui, ó, você deve estar vendo aí, né? Eu estou andando na rua e eu estou usando a máscara. E o que eu faço? Eu vou orando. Ninguém está vendo minha boca, não tem problema, eu estou orando. Muito bom. Estou lá orando pelos meus filhos, estou orando para que eles estejam fortalecidos na fé. Porque o nosso papel hoje, já que a gente é muito bombardeado, tem sido muito bombardeado, é a gente fortalecer a fé deles. Mas isso, de novo, a gente não tem que terceirizar isso. Esse é o nosso papel. Nós precisamos fazer isso com que os nossos filhos sejam alicerçados na palavra, porque o que eles vão sofrer vai ser muito pior daquilo que nós 5 aqui sofremos. Na nossa infância, né? Então, ou seja, o tempo inteiro bombardeando a fé. E a Bíblia diz que o jeito da gente conseguir guardar a nossa fé para que ela não seja bombardeada é utilizando um escudo. O que o escudo faz? Protege. O que a palavra de Deus vai fazer? Protege. Aonde? A mente. Então, eu preciso trabalhar a mente, o meu espírito, alimentando o meu espírito, fortalecendo, tendo a palavra de Deus constantemente. Isso faz com que a gente se retroalimente, crescendo em Deus, e assim a gente viva o nosso dia. Legal. Não, e é tão interessante porque, devido à pandemia, muitas famílias se perderam, né, nesse sentido. Se distanciaram da fé, se distanciaram da palavra. Isso é muito válido falar, né? Tanto que é importante, principalmente na hora que ele falou da mente. Preparar a mente, né? Geralmente a igreja se prepara mais no espírito, né? Fortalece o espírito, né? E é importante, ultimamente nos cultos a gente tem falado muito sobre isso, né? Orar para que guarde a nossa mente, né? Para que seja guardado isso. E isso é muito válido você falar sobre isso. Sim. Amém. Uma coisa complicada é que, assim, agora que eu pensei nisso, tipo agora, depois de 1 ano e meio de pandemia, a gente ficou mais em casa. E será que aproveitou esse tempo para poder fazer isso que você falou? Entendeu? Era a chance. Era a chance que tinha. Exatamente. E aí, assim, agora aí ficou o quê? Buscando a igreja, que não podia abrir. Então, às vezes, complicado. Isso, dentro disso que você mencionou, aí mostrou um lado da igreja, antes pandêmica e hoje pandêmica. Sim. Ou seja, a igreja de antes, ela era baseada no quê? Na programação, Sim. no estar na igreja, e isso me faz forte. E agora que eu não estou na igreja? Nossa. Por isso que a gente percebeu o quê? Como a igreja, ela sentiu o baque nesse tempo, né? Desde 1 ano e meio, quase 2 anos para cá, onde a gente vê que muitos perderam a fé. Sim. Muitos esfriaram, Sim. né? E, na verdade, se eu esfriei, se eu perdi a fé, eu me arrisco a dizer que eu nunca tive. Forte, igreja. Forte. Meu Deus. Forte. Tô falando, essa laje aqui, eu não sei como que ela tá Você gostando. está preparado para ouvir isso? Não, mas faz muito sentido. Assim, o que a gente às vezes vê é gente que passou pela pandemia, às vezes perdeu emprego, perdeu renda, perdeu mesmo, Sim. e por conta disso, acha que perdeu o cuidado de Deus, entendeu? Acha que Deus abandonou. Mas é aquilo que a gente estava falando. O salário é uma consequência e uma consequência terrena. Imagina se você recebesse salário por orar, Deus pagasse, todo dia depositasse na sua conta. Você orou 5 minutos, como vale R$10 sua hora, você recebe. Não é assim. Quer falar? Não, mas aí vai entrar o que ele falou. Que ele falou, que eu achei interessante também.
sobre a consequência. Muitas pessoas, acho que serve para nós aqui na sala e para quem está ouvindo. Não se aproxime de Deus pela consequência, pelo que vai receber, pelo que Deus pode dar. O Nelson falou um pouco aqui, a gente tem que se aproximar de Deus como os anjos, porque nós amamos a Deus, nós Isso. queremos a presença de Deus. Sim. E Mateus vai dizer isso. Quando você busca o reino em primeiro lugar, Tem mais coisas. Tudo será acrescentado tudo, depois. tudo. É. E aí, como você vê esse versículo também, revela muito sobre você. O tudo não é a sua casa reformada, não é um carro, nem um emprego bom. Às vezes é o contrário. Às vezes Teve um pastor que veio aqui há uns dias atrás, ele comentou que no curso dele, o professor dele falava que assim, ele está preparando todo mundo lá para falar ou na favela ou no palácio, entendeu? Então é basicamente isso. Tem gente que é da favela, gente. Tem gente que é melhor agir na favela, é melhor na pobreza ali, a pessoa vai ter mais fé, vai conseguir viver melhor com Deus do que se ela tivesse tudo que ela gostaria de ter. Então, Com Sim. certeza. a maneira como você vê esse versículo te revela Quem isso. você é, exatamente. É isso aí. Exato. Agora é o seguinte, já que tá todo mundo falando, esse podcast tá muito profundo. Não, e o interessante é que tá ministrando muito aqui na minha vida. Tá. Fala mesmo, É. Deus. Glória a Deus. Vamos lá, fazer o seguinte, só para poder finalizar, que o programado dele é um tempo mais curto mesmo, mas só para poder finalizar, começar pelo Fabinho, depois o Salles, depois o Nelson. Pode ser? Pode. Uma palavra de sabedoria para as pessoas. Eita, Jesus. Não, sim. Boa. Eu vou na linha do que eu acabei de falar. Aproxime-se de Deus, busque a Deus, ame a Deus, entregue sua vida para Deus. O restante das coisas Ele vai fazer por você. Não é o que você quer, Ele sabe o que você precisa. Lembra disso, não é o que você quer. Ele vai fazer porque Ele sabe o amanhã, Ele sabe o que você precisa. E Ele tem um propósito para você. Entregue na mão dele. E quem sou eu, né, para dar uma palavra de sabedoria para irmãos? Todas são válidas. Todas são válidas, mas eu diria que é a palavra mesmo, né? Igual o João, né? Ele era o verbo, né? E completando o que o Nelsinho falou, né? Só frisando mais ainda, que a palavra de Deus é ela que nos sustenta nos dias de hoje. Amém. Como já citamos aqui, a igreja é perseguida, todo o tempo nós somos perseguidos, somos provados, e é a palavra que traz lucidez, né? Na hora que você perde a esperança, na hora que você se vê sem fé, é na palavra que ele vai falar com você. Então, busque a palavra, irmãos, busque a presença do Pai. Boa. O Sua que eu vez. vou dizer agora? Vocês já falaram tudo. Eu só peguei uma deixa do que você já falou, assim. Não, boa. Pô, só complementar uma coisa rapidinho. Sim. Esse mesmo pastor falou uma coisa que é verdade. Sim. Às vezes, você busca uma revelação de alguma coisa. Sim. Ah, eu quero uma revelação. Ele deu exemplo do livro de Mateus. Uma revelação sobre o livro de Mateus. Mas o irmão nunca leu o livro de Mateus. Eu espero ir bem na prova, mas eu não estudei. Então, assim, por isso que é importante você buscar a palavra. A primeira coisa é você se alimenta, depois Deus vê o que ele faz dentro. É basicamente isso. Mas vamos lá, Nelson. Palavra de sabedoria de Jesus. Olha, eu acho que uma das coisas que nós temos que mais prestar atenção hoje é fortalecer a nossa fé, pegando o seu gancho. Sim. Se a gente não fortalece a fé, a gente não pode ter uma vida congregacional ou eclesiástica. A gente precisa fortalecer a fé. Não em homens, não em coisas, não em templos, não em construções, mas naquele que está acima de tudo isso. Acho que esse é um ponto muito importante, a gente fortalecer a nossa fé. Eu estava dando uma palavra recente e eu estava dizendo ao pessoal assim, às vezes os dardos inflamados que Efésios 6 fala, a gente tem recebido e a gente tem gostado deles. Porque eles têm sido muito gostosos, têm sido docinhos para nós, mas na verdade... A pontinha de borracha. Isso. Na verdade, eles não são balas, eles são exatamente inflamados para quebrar o quê? A nossa fé. Porque o dardo, ele vem quebrar a nossa fé. Ele vem, vamos dizer assim, mutilar a nossa fé. Então, eu preciso tomar muito cuidado com os dardos inflamados que têm vindo sobre a vida da igreja e a gente permanecer naquilo que a palavra de Deus, que é inerrante, nos fala. Boa, perfeito. Infalível. Muito bom.
Muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei nem o que falar agora. Não, mas, galera, é o seguinte, esse Tem podcast... assunto. Tem assunto. Mas, ó, se você conseguir extrair alguma coisa, já serve. Você já parou pra pensar que a pandemia serviu pra você colocar sua vida no lugar? Você não colocou? Eu não parei pra pensar nisso. Sim. Mas Deus tratou de outras maneiras, mas beleza. Então, se foi relevante pra você, comenta aí embaixo, curte aí embaixo, segue a gente, sugira temas e estaremos sempre aí toda terça-feira com episódios novos, certo? Nos acompanha, alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo certo? Não, tá bom? Segue lá, galera. Então, beleza. É isso aí. Galera, é isso aí. Obrigado por ter acompanhado hoje e até o próximo episódio. Até. Até mais.